Suplementos, alimentos, equilíbrio, reposição hormonal feminina. Vamos lá. Para começar, os dados de câncer com reposição hormonal, eles são, na verdade, eles são muito mais... eles são dados muito controversos, né? E que geram preocupação justamente com hormônios não bioidênticos. Não há nenhum motivo para se acreditar que um hormônio bioidêntico, um hormônio natural que nós temos, leve ao câncer feminino, tá? A preocupação com câncer é uma preocupação que sempre paira em toda mulher com reposição hormonal, principalmente mulheres com história de câncer de mama, na mãe, por exemplo, ou em irmãs. Então, nesse caso, nós podemos contar com fontes de isoflavonas vegetais que também podem ajudar no controle do sintoma, como, por exemplo, as isoflavonas da soja, que podem ser usadas como suplemento, a amora, a Simicifuga racemosa. Nós temos algumas alternativas. Além dessas alternativas de fitoterápicos, como Simicifuga, amora, isoflavonas de soja, e da reposição hormonal, a reposição hormonal feminina, ao meu ver, ela deve ser feita com hormônios bioidênticos e com os 4 principais hormônios que eu acho que devem ser contemplados na reposição hormonal feminina. Então, toda mulher precisa, logicamente, de estradiol, toda mulher precisa de progesterona. A progesterona não é só para o endométrio, é um hormônio que tem uma ação ampla em toda a nossa fisiologia. Por exemplo, a progesterona, que deve ser dada de preferência por via oral, ela no fígado é convertida em pregnenolona, em alopregnenolona, que vão, por exemplo, aumentar o GABA e gerar uma sensação de tranquilidade. Testosterona, ao meu ver, também é importante e deve ser reposta sempre que deficiente na pós-menopausa. É um hormônio igualmente importante. Infelizmente, é uma grande preconceito contra a testosterona. É muito mais fácil você encontrar um hormônio feminino sem receita do que você encontrar um hormônio masculino. As imposições contra hormônios masculinos são terríveis, isso vale inclusive para as mulheres. Então, vamos lá, já falei do estradiol, naturalmente, os estrogênios, da progesterona, a testosterona, e o quarto hormônio que eu acho que não pode faltar, além desses 4, é o DHEA, ou prasterona, né? O DHEA não deve faltar. Por quê? Porque o DHEA, ele é um pró-hormônio que gera testosterona e estradiol, né? E estriol, etc. Só que o DHEA, além de ser um pró-hormônio, ele também é um hormônio. Então, se você não tem o DHEA, alguma coisa está faltando na sua cascata hormonal, e esse DHEA provavelmente tem que ser reposto. Gestrinona é um medicamento que serve para uma modulação hormonal, mas na menopausa não é tão interessante, tá? Principalmente porque ela deprime a progesterona. O mais interessante na menopausa, ao meu ver, é que seja uma reposição hormonal com os hormônios reais mesmo, progesterona, testosterona, estradiol e DHEA, otimizados para os seus melhores níveis. Tá? Nutrição na pós-menopausa. Você precisa de toda uma cadeia de nutrientes necessários para a produção de neurotransmissores. São os neurotransmissores, não só para a produção de neurotransmissores, mas para a produção de músculo, para a produção de osso, etc. Mas vamos falar aqui dos neurotransmissores, que são responsáveis por grande parte das depressões, dos calorões, das alterações de ânimo que ocorrem na menopausa. Vamos para as estratégias nutricionais para a menopausa, né? Vocês precisam de micronutrientes. Por que vocês precisam de micronutrientes? Porque se você não tiver GABA, não tiver serotonina, não tiver dopamina, não tiver isso tudo, você não tem humor, você não tem energia, você aumenta o seu risco de depressão. Então, por exemplo, ontem eu falei do metilfolato, que pode servir como um antidepressivo, tá? Tá em promoção lá o meu e-book sobre a homocisteína, inclusive, que ensina a fazer essa manipulação toda até o domingo, tá? Tá lá na bio link. Eu falei ontem do metilfolato. Há outras necessidades para quem tem outras necessidades importantes para essa produção de neurotransmissores. Então, para produzir serotonina, vou dar uma noção para vocês. Vocês precisam de ferro. Quem tem deficiência de ferro não produz serotonina direito. Você precisa de magnésio. Quem tem deficiência de magnésio não produz serotonina direito. Você precisa de 5-HTP, de triptofano. O triptofano vira 5-HTP. Se você não tiver triptofano, você também não produz serotonina. Você precisa de vitamina C. Se você não tem vitamina C, você não produz serotonina.
Então, como é que você faz? Qual é a melhor dieta? E ao mesmo tempo, certas dietas, como a cetogênica, por exemplo, após a menopausa, elas não são tão legais para a mulher porque elas são mais pobres em magnésio, você também precisa do magnésio. Elas são pobres em açúcar, ou seja, aumenta a sua demanda frequentemente por serotonina, por outros neurotransmissores. Ou seja, ao meu ver, a melhor dieta para mulher na menopausa é uma dieta anti-inflamatória. Como é que você pode fazer uma dieta anti-inflamatória? É muito simples. Faço consulta online sim, tá? É só marcar com a minha secretária, link na bio. Como é que você faz uma consulta anti-inflamatória? Muito simples. Você pega lá na internet como é que se faz uma dieta mediterrânea e corta o glúten. Ponto. Cortou o glúten da dieta mediterrânea, ela ficou uma dieta bem anti-inflamatória e extremamente nutritiva. Então, basicamente, isso é o mais importante. Além disso, na menopausa, é importante que suplementos para menopausa, como a gente estava falando, esses suplementos são todos importantes. Cheque com o médico de vocês se há deficiência de ferro. Deficiência de ferro é muito prevalente. Tem muita mulher com deficiência de ferro sofrendo por isso por anos e anos e anos, tá? Então vamos lá, não olha só para a ferritina. A ferritina frequentemente está falseada porque você tem algum grau de inflamação ou por questões genéticas, a sua ferritina pode não estar tão baixa. Olha também para a saturação de transferrina. Se a saturação de transferrina tiver abaixo de 20, muito provavelmente você tem uma coisa chamada deficiência funcional de ferro. É muito comum nesses casos. Fadiga, baixa libido e queda de cabelo, tá? Não é que muita gente tem isso e não tem deficiência de ferro, mas tem que ficar de olho nessas coisas. Magnésio é um bom suplemento após a menopausa. Consumo de fontes de polifenóis como chá verde, cacau, também são muito importantes. Olha, alguém perguntou aqui por que a progesterona não tem que ser oral. Não é que ela tenha que ser oral. Só que acontece o seguinte, a progesterona, quando ela é tomada por via oral, ela vai direto para o fígado. É metabolizada no fígado, que é uma coisa boa. O povo acha que fígado não tem que metabolizar nada, tem que ser protegido. Não é assim. Ele só não tem que ter uma carga maior do que a carga necessária. Quando a progesterona cai no fígado, ela é metabolizada em 2 hormônios. Um se chama pregnenolona, que eu não sei se você já ouviu falar, e outro se chama alopregnenolona. Eu vou falar aqui da alopregnenolona. A alopregnenolona, quando vem para o teu cérebro, faz GABA. Por isso que frequentemente a pessoa começa a usar progesterona pela pele e não vê muito efeito. Começa a tomar progesterona oral numa dose baixinha, começa a dormir bem, tá? É por isso. Gente, então é isso. Vou encerrar a live. Hoje eu estou indo para São Paulo. Amanhã eu estou atendendo em São Paulo, tá? Lá no Morumbi. Tá bom? Então hoje vai ser um dia bastante corrido. Foi bom estar com vocês. Tá dado o recado. Eu vou deixar a live gravada para vocês, tá bom? Até a próxima.